Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui do canal Logística Simples. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre equipamentos de movimentação de material. Então, principalmente para aquele pessoal que trabalha em armazém ou que tem um galpão com algum estoque, é especialmente interessante esse assunto, né? Embora todas as empresas usem algum tipo de equipamento de movimentação de materiais, transportadora vai ter algum desses equipamentos que a gente vai citar aqui, empresas de manufatura, enfim, todo mundo depende e todo mundo vai reconhecer pelo menos um equipamento dessa lista aqui que a gente vai citar. Não é uma lista exaustiva, tá? O que eu quis trazer? Eu quis trazer equipamentos que estão disponíveis no mercado e que têm uma boa relação custo-benefício, principalmente para as empresas pequenas e médias, né? Então, o foco, como sempre, é ajudar o pessoal aí que empreende, né? Que tem a sua pequena ou média empresa, né? E não tem um departamento de engenharia logística, né? Não tem uma grande consultoria, né? E precisa fazer render, né? Aumentar a eficiência da empresa com poucos recursos financeiros. Então, o objetivo da gente é sempre ajudar esse público, trazer aqui informações, trazer conhecimento que vão ajudar vocês a melhorar a eficiência, reduzir custo de frete, reduzir custo de armazenagem, alavancar negócios. Então, esse que é o objetivo aqui do canal, né? Então, por isso que a gente vai focar nos equipamentos, não aqueles equipamentos de alta tecnologia, os mais caros, mas a gente vai focar em equipamentos mais simples que a empresa pode conseguir adquirir com um recurso financeiro realista, né? Dentro da realidade aí das pequenas e médias empresas brasileiras. Tá? Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu preparei uma apresentaçãozinha de slides para mostrar alguns desses equipamentos, né? Com imagem, com foto, é sempre mais fácil para explicar. Pessoal, eu sei que alguém vai falar, poxa, mas tem tanta foto melhor desse tipo de equipamento. Lembra que para poder postar o vídeo aqui no YouTube, né, deixar esse vídeo público, a gente precisa respeitar as regras no que diz respeito à propriedade intelectual, a propriedade de imagem. Então, eu tive que fazer uma busca no Google, buscando imagens que tinham o direito de uso liberado, né? Se tiver alguma imagem com direito de uso restrito, né? Seja pela empresa, pelo fotógrafo que tirou aquela foto, daí a gente não consegue usar aqui nos vídeos, tá? Então, são imagens que a gente conseguiu na internet, né, que mostram razoavelmente bem os equipamentos. Algumas das imagens são de baixa resolução, de baixa qualidade, mas, né, dadas as restrições, foi o que a gente conseguiu fazer, né, e o que a gente faz na maior parte dos vídeos, tá, pessoal? Sempre exige esse trabalho de pesquisa antes. Então, muitos de vocês podem achar, né, principalmente uma live, né, que a gente não precisa fazer uma pesquisa prévia. E precisa sim, tá? Apesar da live ser um formato aberto e a gente tem essa interação online, então, se vocês fizerem um comentário aí no chat, eu posso responder imediatamente, né? A gente está interagindo em tempo real, mas ainda assim eu faço uma pesquisa prévia, né? Eu me preparo antes de vir aqui fazer a live, então
exige um trabalhinho de pesquisa anterior, então a gente perde algumas horas aí por dia fazendo esse trabalho aqui do canal, tá? Então o trabalho de youtuber, pelo menos o youtuber que fala de logística, né? O trabalho do youtuber não é assim tão fácil, tá, pessoal? Mas vamos lá, sem mais delongas, deixa eu mostrar a apresentaçãozinha que eu fiz para vocês, né? Vamos lá. Muito bem. Então vocês já devem estar vendo a imagem que eu coloquei. Tem aí a imagem de uma empilhadeira, né? É o equipamento de movimentação mais conhecido, provavelmente um dos mais usados no mundo, né? Em qualquer lugar do mundo se encontra equipamentos semelhantes, né? Então tem empilhadeiras de diferentes capacidades, diferente fonte de energia. Essa, por exemplo, aí da imagem é uma empilhadeira elétrica. Você tem empilhadeiras com diferentes layouts, às vezes, né? Por exemplo, com torre articulada, o garfo móvel, né? Outra com torre retrátil, enfim. Então você tem diferentes tipos de equipamento, diferentes capacidades, mas a gente pode classificar aí tudo dentro da categoria de empilhadeira e provavelmente o equipamento de movimentação de materiais em ambiente industrial, né? O comércio atacadista, né? Provavelmente é o equipamento mais difundido, né? Então a gente nem vai falar muito sobre ele, porque todo mundo conhece, todo mundo sabe as capacidades desse tipo de equipamento, né? A gente sabe da elevada produtividade desse equipamento, flexibilidade. Então é um equipamento fantástico, só que o preço dele, principalmente aqui no Brasil, a maior parte dessas máquinas é importada, né? Então o preço é um pouco mais salgado para as empresas brasileiras, tá? Embora você tenha opções de aluguel aí no mercado, mas ainda é um equipamento caro para a maior parte das empresas pequenas, né? Então, qual a alternativa? Quais as alternativas que existem, né? Se você não tiver que movimentar a carga na altura, ou seja, eu não tiver que empilhar muita carga, não tiver que usar um porta-pallets, uma estante, alguma coisa assim, esse equipamento que a gente chama de paleteira na indústria, né, uma paleteira manual, paleteira hidráulica, tem vários nomes, né, que você vai encontrar aí no mercado, mas basicamente é uma paleteira, tá, pessoal? Esse equipamento, ele resolve na maior parte das situações. Então, não pode ser uma carga muito pesada, algo aí de, no máximo 1 tonelada para ser para a gente poder movimentar de maneira ergonômica, né? O equipamento em si até resiste um peso maior, né? Mas o operador daí vai ter muita dificuldade, vai se cansar muito rápido movimentando uma carga ou cargas acima de 1 tonelada, né? Então, até 1 tonelada, de novo, carga que você não vai ter que empilhar, não vai ter que estocar no alto. Esse equipamento aqui resolve bem o problema. Qual a principal questão, né? As rodas são pequenas, se vocês repararem, as rodas são pequenas. Quanto menor a roda, mais sensível fica, ainda principalmente essas rodas rígidas, mais sensível fica para irregularidade no piso. Então, por isso que a maior parte dos armazéns de grande porte que vocês veem por aí, os galpões, eles têm um piso muito bom, muito lisinho, né? Senão, o operador, o movimentador de material,
o funcionário ele vai ter extrema dificuldade para movimentar a carga com esse equipamento. Toda hora ele vai ficar parando na trinca, no rejunte do piso, tem que chamar alguém para ajudar a empurrar, é bastante cansativo, né? Então, esse equipamento é um equipamento bom, de baixo custo, e resolve numa gama de situações. Tem que ver se a sua situação, se o trabalho que precisa ser feito na sua empresa, se dá para resolver de maneira adequada com esse equipamento, tá? Para muitas situações, esse equipamento não é o suficiente. Então, uma opção boa, porém tem que ser bem estudada na empresa. Outras opções aí também próximas aí da paleteira manual, a da direita é uma paleteira pantográfica, que se chama, e o da esquerda é uma empilhadeira manual, uma empilhadeira mesmo, né, com torre, com garfo, com tudo, né. O funcionamento delas é igualzinho o da paleteira. Aquela paleteira você ergue o pallet alguns centímetros acima do chão, né? Alguns milímetros, na verdade, acima do piso. Aqui, com esses equipamentos, você consegue erguer um pallet até 1 metro, 1,5 metros, né? Acima do piso. Alturas maiores do que essa já fica um pouco complicado, tá, pessoal? Diria ali 1,80 m, 2 metros estourando, né? Porque quanto mais alta a carga, vai ficar mais instável, né, para movimentar com esses carrinhos, tá? Então existe chance de acidente e tal. Por isso, o próprio fabricante já limita a altura de trabalho desses carrinhos, e por segurança na maior parte das operações, também, de novo, dependendo do peso da carga, da qualidade do piso, do armazém, você tem que trabalhar com uma altura ainda mais limitada, tá? Então, o que esses equipamentos permitem? Eles permitem você colocar material numa mesa, por exemplo, para uma inspeção de qualidade, alguma coisa assim. Eles permitem você colocar material num porta-pallet, numa estante, no primeiro nível, né? Permitem você, o equipamento da esquerda, por exemplo, ele pode permitir que você empilhe, né, com 2 pallets de altura, alguma determinada carga, principalmente carga leve, né? Mas, de novo, eles não são a situação ideal. Eu diria que esses equipamentos são mais usados quando você tem que esporadicamente empilhar algum material ou movimentar algum material para uma mesa, para uma esteira, um movimentador, alguma coisa assim. Daí esses equipamentos eles resolvem, eles quebram o galho. Descarregar um caminhão onde você não tem doca, né? O caminhão não tem plataforma. Também esses equipamentos ajudam bastante, né? Então, sim, né? Dependendo da situação, dependendo do problema que você quer resolver, esses equipamentos podem ajudar bastante a sua empresa a um custo muito, mas muito menor do que um equipamento elétrico semelhante. Já tem equipamentos elétricos com a mesma configuração que esses daí. O movimento é muito rápido, exige menos esforço do funcionário, né? Então você tem um ganho importante de produtividade. Eu diria, se for usar mais de uma vez por dia, se for usar o equipamento 10, 12 vezes por dia, ou mais do que isso, até equipamento elétrico, com certeza. Se você for usar, né, dia sim, dia não, né, assim, a armazenagem em altura não é algo muito comum na sua operação,
né? Normalmente o material é armazenado e movimentado pelo piso, então eu diria que esses equipamentos podem ser uma excelente alternativa para a sua empresa, né? De novo, levando aí em consideração a limitação de altura de cada equipamento, tá? Depois, a gente tem a empilhadeira selecionadora, né? A empilhadeira selecionadora, lembra que a gente falou que as empilhadeiras têm diferentes layouts, né? Essa empilhadeira selecionadora, o funcionário ele sobe junto com o garfo, né? Então, é principalmente quando você tem que pegar caixas soltas, né? Então, você vai fazer o picking direto lá naquelas locações mais altas. Então, aí a empilhadeira selecionadora ela é essencial para esse tipo de operação. Lembrando que esse é um equipamento normalmente elétrico, né? Eu acredito que tem a gás também, tem a versão a gás, motor de combustão interna, né? Mas o mais comum no mercado é o equipamento elétrico. Esse equipamento é contrabalançado, tá? Então é um equipamento pesado, né? Dependendo do piso, você tem que ver se o piso suporta o peso do equipamento, né? E é um equipamento caro também, tá, pessoal? Então, de novo, aqui a gente já está mostrando um equipamento mais caro. Mas, se a sua operação tiver um volume grande de movimentações em altura, pique em altura, eu diria que não tem outra alternativa, tem que investir nesse equipamento, pessoal. Isso daí aumenta muito a produtividade do armazém, tá? Então, em alguns momentos, a empresa tem que levar isso daí em consideração, tá? Além da questão de segurança, né? Não dá, quando você está falando aí em trabalho em altura, não dá para improvisar, né? Você tem que comprar um equipamento bom que resolva o problema, tá? Comprar ou alugar, tá? Eu tô falando sempre em comprar, mas, de novo, existe a alternativa do aluguel, do leasing, existem várias alternativas aí no mercado. Esse daqui é um equipamento diferente, né? Talvez alguém já tenha visto em oficina mecânica esse tipo de equipamento. Mas ele é usado não só nessa situação. Se você tiver que armazenar cabo telefônico, bobina de chapa de aço, né, outros materiais desse tipo, esse patins, tem gente que chama de tartaruga, tem gente que chama de patins, enfim, esse tipo de equipamento pode ajudar bastante, tá, pessoal? Ou mesmo quando você tiver que armazenar carros, né? Vamos dizer que você é do pátio de uma concessionária, tem que armazenar lá um estoque de 200, 300 veículos novos. Dá para usar esse tipo de equipamento. Fica muito mais fácil de movimentar e manusear os veículos, né? Essas rodinhas aí embaixo, elas podem virar para qualquer direção. Então você consegue movimentar o veículo de lado, né? Você consegue meio que engavetar os veículos, né? Consegue estacionar coladinho um do lado do outro. Então, é um equipamento muito barato e que pode ajudar muito a movimentação dentro de um armazém. De novo, depende da característica do seu produto, da característica do seu armazém, né? Mas é uma solução. Eu acho que todo mundo que tem esse tipo de produto, né? Bobina, carretel, eu acho que deveria olhar com carinho para essa solução aqui, principalmente a questão de ergonomia para os funcionários, fica muito melhorada com esse equipamento. Então, eu diria que é um equipamento bem interessante, tá? De novo, falando sobre ergonomia, né? Esse daí é uma talha manual, né? Tem um conjunto de polias ali dentro.
Então, ela diminui o esforço que você tem que fazer para levantar uma carga. Além de tudo, ela tem uma alavanca ali que também ajuda, né? Você faz um movimento mais amplo, porém você precisa de menos torque ou menos força para fazer esse movimento e subindo a carga, né? Então, para quem tem uma operação pequena, né, e de vez em quando tem que levantar alguma carga pesada, né, eu diria que esse tipo de talha é uma excelente solução, tá? O custo delas é bem baixo e nem se compara, né, se o funcionário, por exemplo, tiver que levantar o peso sem um equipamento desses, tiver um problema na coluna, por exemplo, e mover um processo trabalhista contra a empresa, né? Então, esse equipamento aqui é muito mais barato do que um processo trabalhista, tá, pessoal? Eu diria que não vale, de novo, né? Não vale a pena não comprar esses equipamentos, não ter esses equipamentos, se é uma necessidade na sua operação. Ah, não, a carga é pesada, mas vou colocar sempre 2 funcionários para carregarem. Cara, uma hora alguém escorrega, se machuca. Então, não vale a pena ficar economizando nesse tipo de coisa. Não usem a força muscular dos funcionários para movimentação de cargas pesadas. É só para movimentação de carga muito leve. É pacotinho, tá? É malote, né? É caixinha de, sei lá, caixinha de sapato. Aí vocês podem fazer uma operação 100% manual. Se tiver carga mais pesada, pessoal, invistam no equipamento, né? Mesmo que sejam equipamentos manuais como esse daqui, já reduz o esforço do funcionário sobremaneira, tá? Reduz de forma muito importante o esforço do funcionário, pode reduzir o risco trabalhista para sua empresa, pode trazer ganho de eficiência. Então, é muito importante esse tipo de investimento, tá? Eu vejo as empresas brasileiras muito relutantes, principalmente as pequenas e médias, muito relutantes em fazer esse tipo de investimento. Não é legal, tá? Não investir nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de equipamento, que já é muito simples, já é muito barato, não dá praticamente manutenção isso daqui, tá, pessoal? Então, não tem razão para não adquirir ou não alugar os equipamentos que você precisa, tá? O que você vai economizar em salário, questões trabalhistas, com certeza compensa a compra do equipamento. Aqui um outro equipamento, esse daí é um guindaste pequeno, também manual, né, com manivela, para você subir e descer cargas pesadas do caminhão. Esse daí está acoplado com uma garra, né, tipo tesoura. Então, o próprio peso do produto que faz com que essa garra agarre mais ali a embalagem. É bem interessante isso daí, tá, pessoal? Quantas vezes a gente vê caminhão, né, às vezes de empresas grandes, fazendo carga e descarga de uma maneira improvisada, de uma maneira amadora, né? Um equipamento desses é manual, o custo é baixíssimo e melhora muito a qualidade de vida de quem está trabalhando nessa operação, tá? É um equipamento meio lento por ser manual. Se quiser um equipamento mais rápido, tem que investir no elétrico, no hidráulico, né? Mas ainda assim, mesmo o equipamento manual, mesmo ele sendo lento, ele realmente compensa, tá? O investimento. Vale a pena ter esse tipo de equipamento e contar com esse tipo de equipamento na sua logística.
Além das questões que eu já falei aqui, né, de eficiência do uso da mão de obra, de redução do custo trabalhista, do risco, né, trabalhista, né, melhor qualidade de vida para o funcionário, menos absenteísmo, né, menos problemas ergonômicos lá para o funcionário, você ainda tem a questão da segurança da carga. Então, você tem menos risco de que essa carga caia e seja danificada. Se a operação é manual, né, corre o risco, alguém escorrega, pega de mau jeito, né, derruba a carga e estraga toda a carga. Né? Aqui, com esse equipamento, o risco de cair é muito menor. Ele ainda existe, mas ele é muito menor. Aqui um outro equipamento é um carrinho com uma mesa pantográfica. Também, de novo, né? Você precisa movimentar um produto que é pesado para uma mesa, para uma esteira, para fazer uma inspeção, para movimentar para dentro de um caminhão, alguma coisa assim. Esse carrinho pode ajudar bastante, tá? E é tudo manual, né? Não tem nada com motor aí, né? Então, o custo dele, comparado com uma empilhadeira elétrica, por exemplo, é muito menor. Então, é uma alternativa muito, muito interessante para empresas de pequeno porte, para aquele empreendedor que está começando e tem uma operação que precisa disso, né? Você precisa tirar algum produto do nível do chão para o nível de uma mesa ou de uma esteira. Então, esse equipamento é fantástico e vai evitar que os funcionários se machuquem, né? Tenham problema na coluna, problema ergonômico, né? Então, é realmente algo muito interessante para as empresas. E, finalmente, para aquelas empresas que têm uma pequena movimentação de materiais internamente, né? Eu já vi isso daí dentro de empresa para entregar malote, para entregar peça de reposição. Então, eu saía do almoxarifado, uma bicicletinha dessas, né? Para entregar material de escritório. Então, é uma bicicleta, de novo, não tem motor, o custo é muito baixo, né? Dentro de empresa do ramo de cosméticos, alimentícia, você não pode ter movimentação de equipamento com motor a combustão interna dentro da área coberta da empresa. Essa daí é uma excelente alternativa, né, que não emite, não tem nenhuma emissão de gás, né, não tem nenhuma emissão de escapamento, então você tem um transporte de material eficiente, silencioso, seguro, né, bem eficiente dentro da empresa, para cargas pequenas, até no máximo 150 quilos, tá? Mas é uma opção que eu considero muito, muito interessante. E, de novo, uma opção de baixo custo para as empresas, tá? Então, era basicamente isso que a gente queria fazer hoje, tá? Mostrar aqui algumas alternativas, algumas ideias, né? Para as empresas pensarem um pouquinho fora da caixa e verem que tem alternativa, né? Todo mundo pensa em comprar empilhadeira, tá caro, não vou investir agora, fica desse jeito, vamos movimentando na mão. E quando não, a gente tem uma infinidade de equipamentos disponíveis no mercado com custo muito baixo, muitos equipamentos manuais que podem aumentar a eficiência e a segurança aí da sua operação, tá? Então, pensem nisso aí durante a semana, ou durante o final de semana, né? E se acharem a opção válida, né? Pesquisem na internet, olhem preço. Tem muitos desses equipamentos têm opção de equipamento usado, que é ainda mais em conta,
né? Então, façam esse investimento e, né, levem a produtividade da empresa de vocês para um outro patamar, né? O Brasil está precisando disso, de empresas, de empreendimentos cada vez mais eficientes. Tá legal, pessoal? Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por terem acompanhado aqui a nossa live até o final. E já fica o convite aqui para outra live na semana que vem, na terça-feira, como já é tradição. Tá bom? Valeu, pessoal. Até terça. Tchau, tchau.